De paz, de amor, de luz, que os espíritos mensageiros do Mestre possam nos envolver com fé, com esperança e com essa força inabalável, que era a força de Paulo, né, que a gente tanto vai falar hoje. Que seja uma noite muito proveitosa para todos nós, que a gente possa absorver todas as reflexões da espiritualidade amiga, aqui que nos ajuda tanto. Nosso tema hoje é muito especial. E é o encontro de Paulo com Jesus que formula uma pergunta. Uma simples pergunta que gera uma palestra inteira. E essa passagem, ela simboliza também o nosso encontro com Jesus. Quando muitas vezes nós perguntamos que decisão nós temos que tomar, que caminhos nós temos que seguir, como resolver tais desafios. E como tantas vezes nós achamos que nós não temos a resposta, né? Nós não obtivemos a resposta apropriada. Às vezes a gente pensa que Jesus não respondeu. Então, esse encontro de Saulo com Jesus, e que eu comparo, que eu simbolizo com o nosso encontro também com o Mestre, que eu faço essa comparação, é exatamente o encontro dos nossos erros com Jesus. O encontro do que a gente tem que evoluir, que enfrentar os nossos desafios com Jesus. E que a gente possa aprender, tanto com o Paulo, com Saulo, com os seus erros, com os seus aprendizados, quanto aprender com Jesus, com a sua amorosidade, com a sua paciência, com a sua não desistência de nós. Porque, sim, o Cristo não desiste de você. Cristo não desiste da gente. Por mais que você ache que não mereça, por mais que você ache que a vida te envia desafios, tropeços, provações, desilusões, mas essa é uma forma que muitas vezes a espiritualidade tem, essa pedagogia divina, de nos trazer para mais perto da casa paterna. Essa pedagogia de Deus que através da mamãe dor, né, vai nos trazer de volta, assim como foi na parábola do filho pródigo, que sai em busca das ilusões do mundo e vem e volta após dores, lágrimas, desafios, volta para a casa paterna. Então, é assim que a espiritualidade trabalha. E é assim que a gente vai aprender na noite de hoje, e que tão bonita foi a oração, né, aqui, e a mensagem, né, falando sobre a nossa evolução. A gente sempre acaba entrando em sintonia com quem está falando, mesmo sem saber o que cada um vai falar, que é assim que a espiritualidade trabalha. Falaremos tanto da nossa evolução, e foi o que ela falou aqui hoje, logo no início. Então, é assim que a espiritualidade trabalha. E é assim que a espiritualidade já estava trabalhando dentro de Saulo. Quando ele chega para encontrar o Cristo nas portas de Damasco, na entrada das portas de Damasco, ele já estava antes sendo trabalhado pela espiritualidade. E a gente sabe disso porque no livro Paulo e Estevão, Emmanuel fala que forças secretas já estavam arrodeando Paulo, infligindo a eles pensamentos, e ele estava refletindo por que ele não tinha aquela calma que aqueles homens do caminho tinham, por que ele não tinha aquela serenidade que aqueles homens que seguiam aquele Cristo tinham. Então, essas reflexões já reverberavam ele, o grande perseguidor dos cristãos. Emmanuel, no prefácio do livro Nosso Lar, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele diz assim: nós precisamos do Espiritismo, porque nós precisamos entender, à luz da doutrina espírita, esse Evangelho do Cristo que é tão minuciosamente, tão explicado. Nós precisamos do espiritualismo, nós precisamos entender que aqui é só matéria, que aqui é só passagem, e a gente precisa entender que essa matéria é passageira, que nós somos espíritos imortais. Mas, sobretudo, nós precisamos de espiritualidade, que é o que a gente faz com o que a gente aprende do Espiritismo. Não é só chegar aqui e escutar a palestra,
mas é chegar aqui, ver, aprender o que a gente aprende com o Espiritismo e saber jogar nas pessoas que vão estabelecer conexões com a gente, e saber jogar nas nossas relações lá fora, e saber jogar na nossa família. Então, a espiritualidade que nós precisamos verdadeiramente é aquela que a gente vai pôr em prática o que a gente aprende com o Espiritismo. A importância dessa doutrina hoje é tão séria que Emmanuel chega a falar no livro Estude e Viva. No prefácio do livro Estude e Viva, ele fala o seguinte: levantam-se educandários em toda a terra, estabelecimentos para a instrução primária, levantam-se universidades para o ensino superior, levantam-se. Ao lado, porém, das instituições que visam a especialização profissional e científica, na atualidade nós encontramos o templo espírita, que é considerada hoje a escola da alma, ensinando o que? A viver. Então, sejam bem-vindos à Casa Espírita, essa escola da alma, que está ensinando hoje as pessoas a viverem. Antes da gente entrar um pouquinho nessa passagem das portas de Damasco, em que Saulo pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Que é o nosso tema da noite de hoje. Eu quero explicar um pouquinho sobre a lei divina e seu roteiro. Porque a gente compreende que há um roteiro proposto pela lei divina e que muitas vezes nós pensamos que a gente está aqui para sofrer. Porque é mundo de provas, que é mundo de expiações. Mas às vezes o sofrimento vem por nossas escolhas diárias. A lei divina, existe um roteiro proposto para a evolução das criaturas, que é um caminho, é uma rota, e essa rota é definida por meio de uma lei divina, que é o caminho reto, o caminho de menos dores, o caminho de menos desafios, o caminho de menos lutas, de menos provações, de menos angústias, onde vai ter mais felicidade com paz de espírito. Mas qual é o caminho que nós escolhemos? O caminho das ilusões, o caminho das paixões, o caminho das facilidades. E aí a nossa vida entra com lutas, provas, dores, e a gente joga para, é mundo de provação, aqui é mundo de sofrimento, tirando a nossa autorresponsabilidade das escolhas que nós fazemos. Então, a lei divina tem um roteiro para a sua vida, e é um roteiro de felicidade. Mas o roteiro normalmente que nós escolhemos é outro. Então, mas só que nós aprendemos também que a misericórdia divina e Jesus, em nossa vida, eles nunca dormem. Então, sempre buscando nos chamar, sabe, para esse caminho que nós escolhemos, eles tentam nos buscar para o caminho da retidão, para essa proposta de felicidade, para essa proposta de harmonia com a comunhão divina. E vai tentar o quê? Nos despertar para que a gente se volte para dentro e possa fazer essa reflexão de voltar para o caminho, que é o caminho que é a nossa essência. Uma é a essência, que veio para fazer o que veio nessa vida, e o outro é o ego, que muitas vezes a gente deixa de escolher os caminhos da essência e escolhe o caminho do ego, trazendo para a nossa vida luta, dor, sofrimento. E o que é que Deus, que nunca nos desampara, e o que é que Jesus, que nunca esquece de nós, faz? Ele vai fazer através de situações ou mais enérgicas, ou mais com dores mais superlativas, tentar buscar a gente para o caminho que é o nosso caminho, que é a nossa rota que estava sendo, que foi escrita e que a gente em algum momento desviou ali da vida. Seguir o caminho da sua essência, de quem você nasceu para ser, vai ser um caminho de paz, de amor, de prosperidade. Quando a gente se desvirtua desse caminho, que a mamãe dor vai nos trazer de volta, aí vem um caminho de mais dificuldade, de lutas e dores. Mas essa busca por nós, ela é eterna, porque Jesus não desiste de nós.
Do mesmo jeito que Saulo recalcitrava contra os arguilhões e não queria enxergar tudo que todas as pessoas que entravam em contato com ele tentavam mostrar a ele, e ele não queria aceitar aquele Cristo. E ele recalcitrava, ele feito um touro bravo. Mas o Cristo nunca desistiu dele. E aos poucos, no tempo correto da evolução dele, sem impor, como a Lana falou aqui, com muito respeito, né, ao tempo de cada um, Jesus foi trazendo Saulo devagarinho para a sua posição, para o que ele veio ser aqui, para o que ele estava sendo preparado já pela espiritualidade, do papel que ele tinha que cumprir aqui. Então, a jornada de Saulo até aquele momento que ele encontra Jesus, que é uma jornada em que ele está totalmente fora do que ele veio fazer, é uma referência viva, igual ao filho pródigo, como eu citei aqui, que sai em busca das ilusões e por meio de dores, lágrimas e angústias, volta, se arrepende e volta para a casa paterna. E essa parábola do filho pródigo é a mais pura realidade de que Deus nos perdoa sempre. Sempre que a gente quer voltar para a casa do Pai, Ele nos aceita de volta. Então, do mesmo jeito como muitas pessoas, eles mostram uma vida, né, cheia de felicidade e triunfo, quando muitas vezes dentro de si existe aquele vazio que está assolando toda a humanidade. Aparentemente por fora uma vida cheia de triunfos e glórias, e por dentro uma vida extremamente vazia. Por quê? Porque o espírito está totalmente fora da sua essência, de quem veio para ser. Está agindo pelo seu ego. Não está tendo a vida que veio para ser, porque desvirtuou do seu caminho. Mas o Cristo, com essa sua misericórdia, ele não desiste. Assim como ele fez com Saulo, que foi o grande perseguidor dos cristãos. E ele não desistiu. Assim como Paulo, que cai da montaria. Mais importante do que cair da montaria naquela entrada de Damasco, ele caiu em si. Caiu em si de todos os seus erros. Caiu em si de tudo que estava fazendo. De todos que ele estava perseguindo. Nós podemos também cair em si do que a gente está fazendo com a nossa vida. E aí eu pergunto, que partes de nós precisa cair do cavalo também? No livro Paulo Estevão, e é aí que eu falo que a espiritualidade, a luz, né, que o evangelho, a luz da doutrina espírita é cheia de brilho e luzes, quando eu falo que com riqueza de detalhes nós temos as lições contadas com tanta vivacidade que parece que a gente está naquela época. E como a gente aprende com tudo isso? Então, Emmanuel, no livro Paulo Estevão, ele relata para a gente, que eu vou ler aqui, esse trecho do que acontece minutos antes de quando o Evangelho conta que Saulo chega e encontra, né, na entrada de Damasco, recebe aquele clarão, cai do cavalo, vê Jesus chegando e ele faz aquela famosa pergunta, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo responde, Senhor, o que queres que eu faça? Só isso. Mas à luz da doutrina espírita, nós temos 1 trilhão de informações a mais. E vamos ler o que é que a espiritualidade nos conta também. Na véspera da chegada, quase a termo da viagem difícil e penosa, o moço tarcense sentia agravarem-se as recordações amargas que lhe assomavam constantes. Forças secretas impunham-lhe profundas interrogações. Ou seja, Saulo já estava sendo preparado. Tinha sede de estabilidade para realizar sua carreira. Onde encontrar aquela serenidade que tão cedo fora objeto de suas cogitações mais íntimas? Onde então a paz espiritual que tanto almejava nos esforços comuns? Por mais energia que despendesse, via-se como um laboratório de inquietações dolorosas e profundas.
Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro crucificado ostentavam uma serenidade desconhecida. Ele não conseguia entender porque que ele era o doutor da lei, não tinha essa paz, essa tranquilidade, essa paz de espírito, essa serenidade. E aqueles carpinteiros que seguiam o Cristo tinham aquilo tudo. Feito Estevão, que morreu apedrejado na mais profunda paz, e ele não conseguia entender por que ele sentia aquilo. Entretanto, aqueles adeptos do carpinteiro ostentavam uma serenidade desconhecida. A alegação de ignorância dos problemas mais graves da vida não prevalecia no caso, pois Estevão era uma inteligência poderosa e mostrara ao morrer uma paz impressionante, acompanhada de valores espirituais que infundiam assombro. E prosseguiu na marcha, absorvido pela intensidade de pensamentos íntimos. Isso, tudo que estava se passando no pensamento de Saulo antes dele encontrar Jesus. Suas reminiscências atingiam os períodos da primeira infância. Todo o seu passado aclarava-se nitidamente naquele exame introspectivo. Ele fez uma revisão de toda a sua vida nesse caminho. Dentre todas as figuras familiares, a lembrança de Estevão e de Abigail destacava-se como solicitá-lo para mais fortes interrogações. Por que haviam adquirido esses dois irmãos de Corinto tal ascendência em todos os problemas do seu ego? Eles conseguiram pular a força de dominância do ego deles. A verdade dolorosa é que se encontrava sem paz interior, não obstante a conquista e gozo das prerrogativas e privilégios entre os vultos mais destacados da sua raça, ou seja, um doutor da lei, cheio de gozos terrestres, cheios de poder do sinédrio, da sinagoga, mas ele não tinha essa paz interior que aqueles adeptos do carpinteiro tinham. Em dado instante, todavia, quando mal despertara das suas cogitações, sente-se envolvido por luzes diferentes da tonalidade solar. Tem a impressão de que o ar se fende como uma cortina sob pressão invisível e poderosa. Jacó, Demétrio, socorram-me, ele fala para os dois secretários dele que estão ali. Mas os secretários não veem nada, eles não veem Jesus, só ele. Mas a confusão dos sentidos lhe tira a noção do equilíbrio e tomba do animal ao desamparo sobre a areia ardente. A visão, no entanto, parece dilatar-se ao infinito. Outra luz lhe banha os olhos deslumbrados e no caminho que a atmosfera rasgada lhe desvenda, vê surgir a figura de um homem de majestática beleza, dando-lhe a impressão de que descia do céu ao seu encontro. Olha a riqueza de detalhes que a espiritualidade nos traz. Sua túnica era feita de pontos luminosos. Os cabelos tocavam nos ombros a Nazarena, os olhos magnéticos, emanados de simpatia e de amor, iluminando a fisionomia grave e terna. O doutor de Tarso contemplava-o com espasmo profundo, e foi, numa inflexão de voz inesquecível, que se fez ouvir: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem sois vós, Senhor? E aí o Senhor respondeu num tom de inconcebível doçura: eu sou Jesus. Então viu-se o orgulhoso e inflexível doutor da lei curvar-se para o solo em pranto convulsivo. Ele não recogitou, ele não ficou falando, ele não ficou pedindo desculpas sobre o que ele tinha feito, ele não ficou falando todos os seus erros, ele não ficou pedindo, falando para Jesus tudo que ele tinha feito. Ele não tinha o que falar. Ele entendeu tudo em questão de segundos. Toda uma vida passou, de todos os erros ele reconheceu de imediato tudo que ele tinha feito. E ele só faz cair na areia e entrar em pranto convulsivo. Diante dos olhos, disse-ia que o apaixonado rabino de Jerusalém fora ferido de morte, experimentando no momento a derrocada de todos os princípios que lhe formaram o espírito e o nortearam, até então na vida. Diante dos olhos tinha agora aquele Cristo magnânimo e incompreendido. Os pregadores
Veja, os segundos que antecedem a próxima passagem, que a espiritualidade não conta, nos conta. Os pregadores, e aí ele fica refletindo naquele choro, os pregadores do caminho não estavam iludidos. A palavra de Estevão era a verdade pura. A crença de Abigail era real. Aquele era o Messias. A história maravilhosa da sua ressurreição não era lendário. Sim, ele, Saulo, viu ali no esplendor de suas glórias divinas. E que amor deveria animar-lhe o coração, cheio de augusta misericórdia, para vir encontrá-lo nas estradas do deserto. Logo a ele, Saulo, que era um perseguidor implacável dos discípulos mais fiéis. E ele ainda estava se perguntando: que Cristo é esse que vem me procurar? Eu, o maior perseguidor dos seus servidores mais fiéis. Isso em fração de segundos, que a espiritualidade está traduzindo para nós o que se estava passando na cabeça de Saulo. Na expressão de sinceridade de sua alma ardente, considerou tudo isso na fugacidade de 1 minuto. Experimentou a invencível vergonha do seu passado cruel. Uma torrente de lágrimas impetuosas lavava-lhe o coração. Quis falar, clamar suas desilusões, protestar fidelidade, dedicação ao Messias. Mas a sua contrição sincera do espírito arrependido embargava-lhe a voz. Foi quando notou que Jesus se aproximara e, contemplando carinhosamente, tocou-lhe os ombros com uma inflexão paternal. E disse: não recalcitre contra os arguilhões. Ou seja, para de ser um touro bravo que não está aceitando as coisas que eu coloco na tua vida, né? Colocou tantas pessoas na vida dele para ir alertando, e ele não ia acreditando. Sem que pudesse entender a grandeza divina, os companheiros de viagem viram-no chorar mais copiosamente. As pessoas que estavam com ele não estavam vendo Cristo. E aí ele responde para Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Que é o nosso tema de hoje aqui. Foi aí que Jesus, contemplando mais amorosamente ainda, dando-lhe a entender a necessidade de harmonizar o seu trabalho com a edificação de todos no amor universal em seu nome, disse: levanta-te, Saulo, entra na cidade e lá será dito o que você tem que fazer. Paulo fica cego, né, por 3 dias. E Jesus pede para Ananias ir procurar Saulo, né, que ainda é Saulo, para que possa curá-lo da cegueira. Só que Saulo estava indo para lá exatamente para procurar por Ananias. Porque ele estava muito chateado com a morte de Abigail e estava colocando a culpa naquele velhinho que tinha levado coisas sobre o Cristo para falar para ela. Então, quando Ananias pergunta para Jesus: mas essa pessoa aí é aquele que está vindo me procurar? Ele falou: é sim. Né? E aqui a gente vai fazer uma reflexão muito grande sobre uma coisa que chama-se sentimento de culpa. A gente chega a entender que essa pergunta de Saulo, quando ele diz assim: Senhor, o que queres que eu faça? E aí eu jogo isso para nós, para a nossa vida. Agora a gente já vem para cá. A gente sai dessa história lá e vem para cá. Quando a gente diz assim, foi uma pergunta que também foi cheia de afirmações. Porque ao mesmo tempo que ele pergunta, que queres que eu faça? Ele afirma implicitamente ali, nessa pergunta, ele reconhece todos os seus equívocos, porque ele não reluta mais. Então, quando um grande perseguidor, o maior perseguidor dos cristãos, vira para o Cristo e diz: Senhor, o que queres que eu faça? Ele está dizendo assim: eu reconheço o equívoco do meu caminho errado. Eu reconheço o equívoco de todos os meus erros. Eu reconheço que vinha colocando os meus caprichos, os meus desejos, o meu egoísmo, a minha ignorância acima dos desígnios de Deus, da verdadeira compreensão da comunhão de Deus. Então, do mesmo jeito,
nós, né, que temos que, como Espírito, reconhecer também os nossos equívocos, reconhecer que somos imperfeitos, reconhecer também que nós temos os nossos erros, para que a gente não demore no sentimento de culpa. Feita a outra palestra que eu dei aqui, existe uma diferença entre arrependimento e sentimento de culpa. Porque no arrependimento a gente procura reparar o que a gente fez. Deixar de ser aquele ser e passar ao novo ser que vai nascer. E não ficar remoendo no sentimento de culpa que cristaliza, que paralisa, que fica estagnado. O sentimento de culpa não serve para nada. O arrependimento, sim. Então, que a gente possa partir para novos horizontes, novas buscas, mas com bem sofrer. E a espiritualidade fala do mal sofrer e o bem sofrer. O bem sofrer é aquele que, porque muitas vezes a culpa, ela anda junto com o mal sofrer, que é aquele sofrimento que a culpa nos dá, mas que eu não reparo, não faço nada, nem aprendo com aquele erro que eu fiz. Esse é o mal sofrer. Transformar o arrependimento num bem sofrer, de reconhecer como Saulo ali, reconhecer de imediato os seus equívocos. Sem vergonha, sem sentimento de culpa. Ele não ficou remoendo, ele não ficou estagnado, ele não ficou paralisado. Ele de imediato falou, Senhor, o que queres que eu faça? Eu preciso reparar isso aqui. O que quer que eu faça logo? Por quê? Porque isso tudo levou a um movimento de edificante de renovação daquele novo ser que estava olhando para frente. Então, essas virtudes que ele queria de esperança, de disciplina, de devotamento, que é o que a gente também tem que fazer quando a gente erra, tem que sair do sentimento de culpa, entrar no arrependimento, sair rápido do sentimento de culpa, para poder a gente não estagnar a nossa vida, não paralisar, e sim a gente continuar evoluindo e crescendo. Que nos sirva de lição essa passagem aí de Saulo, como também não só perguntar o que queres que eu faça, quando a gente também fizer essa pergunta para Jesus. Senhor, o que é que eu faço da minha vida? Que decisão a tomar? Eu também faça afirmações de compromisso, assim como Saulo fez. Implicitamente, o que queres que eu faça era afirmando, eu estou aqui para fazer o meu trabalho. E por isso que ele diz, entra na cidade que eu te direi o que fazer. Ele está disposto ali já para trabalhar, de imediato, sem sentimento de culpa. E olhe tudo que Saulo fez, perseguiu cristãos, matou. E ele de imediato estava ali, estou pronto. Ele não ficou remoendo no sentimento de culpa. E que a gente aprenda isso com ele. Que a gente pense a respeito disso, porque um dia a gente fará essa pergunta também. E quantas vezes nós não já fizemos? Senhor, o que eu faço? Senhor, que decisão eu tomo? Que caminho a seguir? Então, não adianta a gente rogar esperando que tudo se faça mágico, que a resposta esteja pronta, né? Para que a gente precise nos mobilizar. A gente precisa nos mobilizar internamente sobre o que a gente tem que fazer na nossa vida. E também externamente, com ações. Então, é preciso não só fazer essa pergunta, de ficar perguntando o que é que eu faço, o que é que eu faço, qual a decisão, como se a espiritualidade tivesse que ter uma resposta pronta, uma resposta mágica ali para a gente. Por que essa resposta não chega? Não é assim que Deus trabalha, não é assim que Jesus trabalha, não é assim que a espiritualidade trabalha. As nossas respostas vão se formando na nossa vida em construção. Nós vamos construindo as nossas respostas. Senhor, para onde ir, como seguir, o que é que você espera de mim? Então, é preciso que a gente acompanhe realmente essa construção interna que vai brotando dentro da gente, porque Jesus nunca deu, durante a sua passagem aqui na Terra, uma resposta pronta. Ele sempre ou respondia com outra pergunta, ou respondia através de parábolas, mas nunca deu uma resposta pronta. E hoje, a gente, nas nossas orações, nós queremos respostas prontas. E quando a resposta não vem, a gente acha que Jesus não nos respondeu. Enquanto dentro de nós Ele está nos construindo, e a gente vai começar a entender a partir de agora
como que a gente vai observar essa resposta? Então, existem muitas passagens em que Jesus tem esse comportamento, em que ele não responde também de imediato. Ele não dá para Saulo, eu vou te dar um roteiro de tudo que você vai passar. Ele não faz isso. Ele diz, entra na cidade, vai fazendo, vai agindo, que eu vou te dizer o que você vai fazendo. Então, essa resposta, ela é sempre construída. Ela nunca será facilmente transferida da espiritualidade para a gente. Ela nunca será entregue com facilidade. Ela nunca será entregue de bandeja. Mas é uma resposta que nós vamos construindo ao longo do nosso dia a dia. Nos momentos difíceis, nos momentos de grandes decisões a serem tomadas, nós vamos buscando uma orientação, e o que Jesus nos dá é uma orientação universal e atemporal, que serve até hoje, que nos fala desse processo de construção, né? Então, tua resposta, a resposta que você quer, ela vem sendo construída ao longo de sua vida inteira. Se você parar para observar ao longo de toda a sua vida, através de livros, de pessoas, de circunstâncias, de música, de vídeo, de situações, as respostas vão sendo implementadas na sua vida e no momento certo você vai saber juntar, feito peças de quebra-cabeça, e você vai ter a resposta do que você já vinha sendo preparado para tomar uma decisão que você vai tomar lá na frente. E aí você vai, se você for sábio o suficiente para observar que ao longo de toda a sua vida você foi sendo preparada com pecinhas que você sai juntando e dizer, eu já estava sendo preparado para tomar essa decisão aqui faz tempo. Porque aconteceu isso, tal situação, tal situação. Nunca Jesus nos dá a árvore pronta. Nunca o fruto pronto. Sempre a semente. Sempre a semente que precisa ser regada, que precisa ser plantada, que precisa brotar dentro de nós. Sempre precisamos nos voltar para dentro, para as nossas reflexões mais íntimas, para buscar lá dentro as nossas principais respostas e não mais ficar pedindo a opinião dos outros. Sempre para dentro, sempre buscando internamente. Então, simbolicamente, quando Jesus diz assim, Saulo, levanta e entra na cidade que eu te direi o que fazer, ele está dizendo para nós assim, levanta, amplia o potencial aí que tu tem dentro da tua alma. Amplia, trabalha, faz tua parte, faz o que tem que fazer, né? Durante todo o seu processo, os desígnios de Deus vão aparecendo e você vai sabendo o que fazer. Mas levanta, faz sua parte, entra. Ele diz para Paulo, entra na cidade que eu te direi o que fazer. Ele está dizendo para nós, entra na tua vida, age. Levanta e age, que aí você vai ter a resposta que você está precisando. Mas nunca a árvore pronta, nunca o fruto pronto, sempre a semente. E Emmanuel nos explica tão bem essa parte, tão bem no livro Caminho, Verdade e Vida, que nós temos também, né, na biblioteca aí, um livro maravilhoso. No capítulo 39, o título desse capítulo é Entra e Coopera. Entrar também. Entra e coopera. E aí, quando ele fala, levanta-te e entra na cidade e lá será dito o que te convém fazer. Então, Emmanuel vai falar esse simples versículo. Ele destrincha toda uma aula de um simples versículo. Simples do entrar. Entra e coopera, que é a lição que ele está dando para todos nós hoje. E aí, Emmanuel explica. Esta particularidade que está lá em Atos dos Apóstolos reveste-se de grande beleza para os que desejam compreensão do serviço com o Cristo. Se o Mestre aparecer ao rabino apaixonado de Jerusalém, no esplendor da luz divina e imortal, se lhe dirigir as palavras diretas e inolvidáveis ao coração, por que não terminou o esclarecimento, recomendando, ao invés disso, que ele entrasse em Damasco a fim de ouvir o que lhe convinha saber? Por que ele não falou tudo que ele tinha que seguir? É que a lei da cooperação entre os homens é um grande e generoso princípio. Vou repetir.
A lei da cooperação entre os homens é o grande e generoso princípio através do qual Jesus segue de perto a humanidade pelos canais da inspiração. O Mestre ensina aos discípulos e consola-os através deles próprios. Quanto mais o aprendiz lhe alcança a esfera da influenciação, mais habilitado estará para constituir-se em seu instrumento fiel e justo. Paulo de Tarso contemplou o Cristo ressuscitado em sua grandeza imperecível, mas foi obrigado a socorrer-se de Ananias para iniciar a tarefa redentora que lhe cabia junto dos homens. Essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo. Quantas vezes a gente fala assim, era melhor que eu partisse logo para uma esfera superior, porque aí eu evoluiria lá, né? E aí, Emmanuel aqui dá uma grande lição para a gente, quando ele diz assim, essa lição deveria ser bem aproveitada pelos companheiros que esperam ansiosamente a morte do corpo, suplicando transferência para os mundos superiores, tão somente por haverem ouvido maravilhas daquele lugar. Meditando o ensinamento, perguntem a si próprios o que fariam nas esferas mais altas se ainda não se apropriam dos valores educativos que a terra há de oferecer. Mais razoável, pois, se levantem do passado e penetrem a luta edificante de cada dia na terra, no trabalho sincero da cooperação fraternal. Receberão de Jesus o esclarecimento acerca do que lhe convém fazer. Olha a lição que Emmanuel tem para a gente. Ou seja, ele não chegou para Saulo e disse, você vai passar 30 anos trabalhando para mim, você vai ficar 3 anos num deserto, você vai sofrer todo tipo de humilhação, você vai ser perseguido, você vai morrer assim. Ele iria mais desanimar Saulo do que animar. Então a espiritualidade, ele não vai te dar a rota do que você tem que fazer, não vai te dar todo o caminho que você tem que percorrer, e não vai te dar respostas prontas. Não é assim que a espiritualidade funciona, não é assim, não faz parte da pedagogia de Deus, esse entregar de bandeja pronta assim, porque há um processo de construção dentro de nós, do que a gente tem que crescer, evoluir. Isso é reforma íntima, é fazer a sua parte, faça por ti que eu te ajudarei. Se tivesse esse roteiro, eu acho que teria, atrapalhado mais ainda Saulo, se ele soubesse de todo o roteiro que ele iria passar. Então, Jesus vai, e aqui ficou muito claro essa explicação, porque Jesus ele vai fazendo o seguinte, ele vai expandindo sua consciência e você vai recebendo a informação do que você tem que fazer. Aí quando você expande mais um pouquinho sua consciência, aí você vai recebendo mais informações cada vez mais claras, e você vai expandindo sua consciência e as informações vão aumentando, e nunca o contrário. Eu quero receber todas as informações para que eu expanda a minha consciência. Sempre o contrário. E aí, quando você tiver a consciência expandida, você vai receber mais insights, mais coisas vão sendo mostradas. Mas sempre nós darmos o primeiro passo na nossa evolução, no nosso conhecimento. Para mais coisas. E aí a gente começar a ser pessoas que lá na frente vamos começar a ver a vida de uma amplitude, de uma abrangência, de uma expansão de consciência que muitos não conseguirão entender, porque ainda não está naquele mesmo processo de nível evolutivo. E a gente tem que respeitar o processo evolutivo de cada um. E Paulo fica cego, Paulo fica cego. E por que a espiritualidade deixa Paulo cego? Para aquele homem orgulhoso, bravo, feroz, hostil, perca o quê? O controle da sua vida. Porque por 3 dias ele perde, e quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com vocês, se vocês já perderam o controle da vida de vocês, que é quando a gente está 100% entregue na mão de Deus, quando a gente não tem o que fazer sobre uma situação, sobre aquela situação veio, aplacou sua vida ali, e você diz, Senhor, eu não tenho o que fazer, eu só tenho que aceitar e estar completamente ali nas mãos de Deus. E aí nós percebemos que nós nunca temos o controle da nossa vida. É só uma ilusão. A ilusão que Saulo tinha, que tinha o controle da sua vida. E naquele momento que ele está cego, ele percebe que ele não tinha esse controle. E que nós também não temos esse controle.
Então, entrar na cidade aqui, ele fala também da lei da sociedade, da lei do entrar em comunhão, entre em contato com os teus irmãos, com familiares, com amigos, entrar em contato com as pessoas do seu trabalho, é através de quê? Dos relacionamentos, das relações que nós vamos evoluindo, aprendendo com as pessoas mais sábias, coisas que a gente não sabe, aprendendo com os menos sábios, com aqueles que estão errando, o que a gente não deve errar. Em vez de criticar, aprender com os amigos que estão ali no erro, a como não fazer aquilo. Colhendo as pecinhas durante a minha vida inteira, eu tenho que colher as pecinhas de um quebra-cabeça que eu vou precisar montar. Na hora que eu tiver que tomar uma grande decisão, eu vou pensar, em que momento eu estava preparado para tomar essa decisão? Em que parte da minha vida eu vou colher pecinhas desse quebra-cabeça para poder tomar a decisão certa? Porque toda grande decisão, pode ter certeza, você já estava sendo preparado pela espiritualidade. Em situações da sua vida, para que você tomasse uma grande decisão ali. São essas pecinhas do quebra-cabeça. E aí nós vamos o quê? Buscando novas experiências em pessoas, em circunstâncias, em livros, através do quê? Dessa conexão com o sagrado, essa conexão com o divino, essa intuição, né? Tudo isso vai chegando a partir dessa expansão de consciência que a gente vai tendo, de acordo com a nossa evolução. Então, pelas vias da inspiração, vai chegar o caminho certo, a escolha certa, para que a gente tenha escolhas mais sábias na nossa vida. Isso é viver pela essência e não pelo ego. Isso é escolher pela essência. E quanto mais escolhas sábias e assertivas, mais você vai ter uma vida de paz, de amor, de prosperidade, que é possível aqui, mesmo no mundo de provas e expiações. Tudo isso vai fazendo com que, se eu vou evoluindo, se eu vou ampliando minha luz, se eu vou diminuindo o que eu tenho de sombra, porque todos nós temos luz e sombra. Se eu estou aqui para evoluir, para me melhorar, eu vou removendo o que eu tenho de sombra, expandindo o que eu tenho de luz. Cada sombra que eu vou tirando do meu ego, eu vou abrindo janelas para que eu acesse mais a minha luz. E aí, dentro de nós, quando ele diz para Saulo, entra na cidade, ele está simbolicamente falando que a gente entre dentro da gente, para que a gente possa fazer a nossa conexão com o nosso eu sagrado, com o nosso eu divino, com a nossa luz que nós somos, com a essência divina que nós somos. E aí não mais ficar esperando respostas externas, e sim começar a acessar o nosso eu divino, o nosso eu sagrado, as respostas que estão dentro da gente. Ele recalcitrava, né? Saulo recalcitrava contra os aguilhões. Jesus colocou Abigail, Estevão, colocou Prisca, né? Saiu colocando Simão Pedro, Lucas, todas aquelas pessoas que foi colocando na vida dele, sempre pessoas amorosas que estavam conectadas com a espiritualidade. E ele não conseguia enxergar o caminho que ele tinha que seguir. Mas Jesus não desistia, mais cedo ou mais tarde, respeitando o tempo da evolução de cada um, ele sabia que ele ia trazer ele de volta. E é assim que o Pai faz com a gente. Eu não vou desistir daquela pessoa. Eu vou mandar algumas situações, mas eu vou conseguir trazer essa pessoa de volta para a casa paterna. Assim somos nós, né? A gente também fica querendo essas respostas quando a gente pergunta, Senhor, isso que quer que eu, né? Senhor, o que queres que eu faça? A gente quer respostas imediatas, quer resposta pronta. Cada situação da sua vida, vá observando essas pecinhas desse quebra-cabeça para que na hora certa você possa tomar a decisão. Para você descobrir, segundo eu estou observando a minha vida, era para ir esse caminho que eu estava sendo preparado e não esse. Se eu sei observar com muita paciência, com muita serenidade, com muita sabedoria, tudo que aconteceu na minha vida, eu sei dizer qual o caminho certo a percorrer.
Porque eu estava sendo o tempo inteiro preparado para esse caminho aqui e não para esse. E às vezes, a gente, para desconstruir o nosso ego, às vezes a gente tem que desconstruir todo o nosso mundo. E isso dói. Qual é a grande meta para que a gente tenha cada vez mais consciência do que a gente tem que fazer, das nossas escolhas? Então, sempre que a gente for tomar, e isso foi um conselho de Emmanuel no livro Encontro Marcado, que serviu muito para mim, espero que sirva para todos vocês, e eu vou aprender bastante com essa aula de hoje. Eu quero assistir esse meu vídeo, viu, meninas, de novo. E que diz o seguinte: sempre que você for tomar uma decisão que for muito importante, veja com os olhos de Jesus. Escute com os ouvidos de Jesus. Fale com as palavras dele e caminhe com os passos que ele precisa dar. E aí você não errará mais. E eu vou ler a mensagem de Emmanuel, porque ele fala muito mais bonito do que eu falei agora. E ele diz o seguinte: o capítulo chama O Modelo, capítulo 60 do livro Encontro Marcado, que também, se pedirem, vai ter aí na biblioteca. E Emmanuel nos fala assim: as horas de inquietação e de incerteza virão sempre. Que fazer quando a bruma da indecisão nos envolva as trilhas da nossa existência? Que padrão seguir quando chamados às deliberações graves e intransferíveis? Efetivamente, para cada um de nós surgem lances aflitivos nos quais o nosso livre-arbítrio parece estranhado na sombra, incapaz de escolher entre o bem e o mal. Apesar disso, em meio a todos os desafios no reino da alma, encontraremos no Cristo a inspiração necessária para a resposta justa. Se o mundo em derredor te apresenta quadros de tentação, de infortúnio, deixa que o Senhor os contemple através dos teus olhos e saberás entendê-los em bases de inesperada sublimação. Se registras palavras injuriosas, deixa ele, o Divino Mestre, que as escute em teus ouvidos e de imediato nelas perceberás oportunos convites ao exercício da caridade e da tolerância. Se deves falar em questões complexas, deixe que o eterno benfeitor se exprima por teu verbo e articularás sem dificuldade a frase de compreensão e de bênção. Se ages sobre qualquer dúvida relativamente ao proveito das atividades que o mundo te pede, deixe que o excelso amigo te oriente as mãos em determinados serviços, hesitando quanto ao benefício que te advirá do que pretendas fazer. Deixe que ele, o Senhor, caminhe com teus pés e colocarás a ti mesmo na direção que mais te convém, a consciência tranquila. Resoluções a tomar, encargos por assumir, opiniões a fornecer, provas a enfrentar, solicitam meditação. Olha que lição. Se eu tenho uma grande decisão a tomar, se eu tenho um conselho a dar, se eu tenho algo decisivo a tomar na minha vida, solicita meditação. Tranca no teu quarto, se volta para dentro, escuta a tua voz interior. Acalma o teu mental que está acelerado e ouve a voz da tua intuição, do teu coração. Lá você terá a resposta certa. Reflete no mentor sublime que nos ama e compreende sempre muito antes que lhe possamos oferecer ligada da nossa compreensão e do nosso amor, e escolhe proceder como se comportaria ele. Sem pensar em si, deixa-te estar com ele tanto quanto ele está contigo há milênios. E seja qual for o teu problema, em sentindo, em pensando, em falando ou agindo, se for com ele, você acertará. Ana Carla está me matando aqui. Para que a gente possa concluir, mais uma vez, a gente vai falar aqui que a resposta dele nunca vai estar pronta. E também não será imediata, né? Mas como diz Antônio de Pádua, ele diz assim: muitas são as perguntas, muitas, mas resposta só tem uma.
que é Jesus. E, Senhor, o que queres que eu faça? Senhor, o que é que eu tenho que fazer na minha vida? Como proceder, né? A gente fica tão inquieto assim, perguntando. Vocês estão acabando comigo. Tira essas meninas aqui da primeira fila. Então, e aí eu lembrei de uma frase que a Abigail fala para Paulo, que é linda, e ela diz assim: enquanto, Saulo, não te esvaziares, e que serve para a gente, enquanto não te esvaziares, para que o Cristo possa te preencher, ainda liderarás com as dúvidas, com as suas inquietações, mas num dia que esgotares, né? Na derradeira tosca, a última gota das ilusões da terra, de dentro de você, eis que o Cristo te encherá de claridade e saberá sempre o caminho a seguir. Então, quanto mais a gente faz brilhar a nossa luz, e Jesus disse isso, fazer brilhar a vossa luz, quanto mais de sombra a gente se dissipar, quanto mais do ego a gente tirar para realizar as nossas escolhas, mais a gente vai fazer brilhar essa luz que irradia dentro para a construção de uma nova vida, de um novo, principalmente de um novo ser que precisa nascer, que é o quê? Que é a nossa própria essência, que é quem a gente é. O que a gente precisa desconstruir é o ego. Nós já somos essência divina. Para que um dia, no final da vida, a gente também possa falar igual quando Saulo, que já não era mais Saulo, que já era Paulo, um novo ser reconstruído, quando ele diz, no final da sua vida, ele diz assim, ele tinha tanta luz já dentro dele, que ele falou assim, já não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Uma boa noite. Antes de convidar César para fazer a oração final, queria deixar um aviso sobre o tratamento. Quem for fazer tratamento, por gentileza, desliga o celular, fica aqui dentro esperando. Esse momento é muito importante para que você fique em silêncio, continue conectado com Deus, com a espiritualidade, até esperar entrar na sala de tratamento. César? Oremos todos, agradecendo a Deus a oportunidade de mais uma vez estarmos reunidos numa casa espírita para ouvir a mensagem de Jesus à luz dos postulados kardecianos. Senhor Deus, Pai de infinito amor, de infinita bondade, obrigado por este momento, pelo remédio que recebemos com esses ensinamentos para o nosso espírito, e agradecendo a presença amorosa desses irmãos de luz que vêm nos ajudar, vêm nos inspirar, nos intuir, para que possamos memorizar as lições de vida eterna que é expostas nesta casa. Obrigado, Senhor Jesus, pelos teus mensageiros que estão a serviço de uma humanidade melhor. Esses amigos que vieram ter conosco, conhecendo nossas feridas na alma e no corpo, trazendo a medicação do laboratório divino para nos assistir em nossas necessidades. Agradecemos um pouco mais, Senhor Jesus, por ter nos ensinado com o teu Evangelho a caminhar na tua presença, com a nossa consciência tranquila para o que queremos, para nós e para o próximo. Ajuda-nos, Senhor, com esses amigos espirituais, a fazer uso da consciência, dos sentimentos, para que não venhamos a colaborar
com aqueles que agem como inimigos da tua doutrina, sendo assim instrumento do mal. Ensina-nos a vigiar e orar, e colocar dentro de nós consciência tranquila no cumprimento dos nossos deveres, para nós e para quem nos rodeia. Em nome de Deus, nosso Pai, o Senhor da vida, em nome de Jesus, o Mestre Maior, em nome de Maria Santíssima, Senhora Nossa, em nome do mentor desta casa e do mentor do movimento espírita pernambucano Itagiba, está encerrada a nossa reunião na tua santa e divina paz. Que assim seja.